Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que é parte do dia a dia de todo profissional da saúde, especialmente na atenção primária, como abordar o sofrimento emocional comum de uma forma estruturada, mas sem pular direto para a medicalização. Vamos lá? Quem atua na linha de frente conhece bem essa situação, não é? O sofrimento da pessoa é nítido, real, mas quando tentamos encaixar nos manuais diagnósticos, a coisa não fecha. Parece uma mistura de sintomas, um quadro que fica ali no meio do caminho. É exatamente para lidar com essa zona cinzenta que a abordagem de hoje foi desenvolvida. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, entender bem o dilema na prática. Depois, vamos definir o que é esse tal de sofrimento mental comum. Em seguida, o coração da nossa análise, a abordagem de 7 passos. A gente vai ver algumas técnicas bem práticas e fechar com o princípio ético que amarra tudo isso. Vamos começar pelo desafio. Por que os sistemas clássicos de diagnóstico, como o DSM e a CID, podem ser limitados na atenção primária? Bom, porque eles foram pensados para quadros mais definidos. E na prática clínica do dia a dia, o que a gente mais vê são situações fluidas, que misturam contexto de vida com os sintomas. E quando a gente se apoia demais nesses rótulos, alguns problemas podem surgir. Fica mais difícil ter uma visão integral da pessoa, sabe? Aumenta a chance de um diagnóstico apressado e, com isso, de uma prescrição que talvez nem fosse necessária. E o principal, a gente corre o risco de ignorar a história de vida e o contexto único de cada um. Ok, se os modelos tradicionais têm suas limitações, qual seria a alternativa? É aqui que surge a necessidade de um novo jeito de pensar, um novo paradigma, para a gente conseguir conceituar essas queixas que são tão comuns, mas que muitas vezes ficam ali abaixo do radar de um diagnóstico formal. E aqui está a definição. O sofrimento mental comum, ou SMC, é visto como uma síndrome clínica com altos e baixos que combina 3 dimensões: o eixo da tristeza e desânimo, o eixo da ansiedade e também os sintomas físicos, as queixas somáticas. Essa definição é muito mais próxima da realidade que a gente encontra no consultório, né? A metáfora do guarda-chuva é perfeita para ilustrar a ideia. O SMC não é para ser mais um rótulo rígido. Pelo contrário, ele funciona como uma categoria ampla que nos permite acolher e compreender um leque de experiências emocionais sem necessariamente ter que patologizar cada uma delas. Certo, o conceito é interessante, mas e na prática? Como a gente transforma essa ideia em ação clínica de verdade? A resposta está em uma abordagem estruturada, um passo a passo pensado para o ambiente dinâmico da atenção primária. E aqui estão 7 passos. Pensa nisso como uma jornada. Começa com um alicerce de tudo, a escuta ativa e empática. Depois, claro, o exame físico, para descartar causas orgânicas. A partir daí, se constrói uma versão inicial do problema junto com a pessoa. O passo seguinte é desconstruir essa versão, analisar suas partes. A ressignificação ajuda a olhar o problema por um novo ângulo, mais funcional. Daí, partimos para a resolução, buscando saídas práticas. E tudo termina com o fechamento cuidadoso que garanta o segmento e fortaleça a autonomia de quem a gente cuida. Agora vamos para o como. Que ferramentas de comunicação a gente pode usar para de fato aplicar esses passos no dia a dia do atendimento? O primeiro passo, a escuta, é a base de tudo. E para ajudar a gente a fortalecer essa habilidade, o material de origem sugere 2 técnicas mnemônicas, sabe? Aquelas siglas que ajudam a gente a não esquecer os pontos-chave na hora da consulta. A primeira é a NURSE. Cada letra é um verbo que guia a expressão de empatia. N de nomear a emoção. U de usar a compreensão, mostrando que entende. R de respeitar a experiência da pessoa. S de suportar, oferecer apoio. E E de explorar, convidando a pessoa a falar mais. É um guia simples para uma escuta que realmente acolhe. A segunda técnica é a BATH. Ela é fantástica porque é muito rápida, pode ser aplicada em menos de 5 minutos para a gente ter uma boa noção do contexto psicossocial. A gente pergunta sobre o B de background, o contexto de vida, o A de afeto, o T de trouble, o que mais incomoda, o H de handling, como a pessoa está lidando com aquilo, e fechamos com E de empatia. Super prático, né? E para a gente caminhar para o final, é crucial reforçar a filosofia que sustenta tudo isso. É o princípio mais fundamental da nossa área. Primum non nocere. Ou seja, primeiro, não causar dano. E aqui, isso significa ter um foco muito claro naquilo que a gente deve ativamente evitar. Então, olha só estas 5 dicas do que não fazer. Primeiro,
Nunca desconsidere o SMC como algo menor ou que não seja da alçada da atenção primária. Segundo, jamais deixe de legitimar o sofrimento. Terceiro, muito cuidado com rótulos pejorativos. Quarto, não encaminhe para especialistas sem uma indicação muito clara. E quinto, talvez o mais importante, não medicalize o que é da vida, o sofrimento que faz parte da condição humana. E a gente encerra com essa citação do Alberto Ortiz Lobo, que é simplesmente perfeita para resumir a nossa discussão. Quando a gente indica um tratamento que não é necessário, o risco é passar a mensagem de que aquela pessoa que é saudável está doente. E isso limita o poder dela, a resiliência, a autonomia. A reflexão que fica é: como podemos, no nosso dia a dia, integrar essa perspectiva para verdadeiramente empoderar quem busca o nosso cuidado?